Barroco Brasileiro, aula do dia 5 de novembro, quinta-feira, tá? Agora Barroco no Brasil, ok? Bom, no Brasil começa mesmo no século XVII, aliás, no primeiro ano do século XVII, em 1601, primeiro ano do século XVII, é lançado aqui no Brasil o livro de poesia Prosopopeia, do Bento Teixeira. E é nesse ano que tem início a literatura, chamada mesmo literatura, agora é literatura de verdade, né? É nesse ano, com esse livro, que começa a literatura brasileira. Agora é literatura de verdade, por quê? Porque agora são escritos artísticos, com uma estética literária, enfim, agora tem cara de literatura, tá? Aquilo que a gente chamava de literatura formativa, literatura informativa, não é exatamente a literatura, né, artística, estética, não. Então a literatura brasileira começa agora, em 1601, com Prosopopeia do Bento Teixeira. Então o Barroco é a primeira escola literária oficial, vamos dizer assim, né? Primeira escola literária brasileira com Bento Teixeira. A gente vai ter também aqui no Brasil a vinda do Padre Antônio Vieira, português. Ele escreveu em Portugal, ele lecionou em Portugal, era professor também, tá? Ele publicou em Portugal, mas ele escrevia sermões. Aqui no Brasil também, ele vai escrever sermões. Sermão é o texto que vai ser lido no púlpito da igreja, aquela varandinha, né? Em que o padre sobe, dentro da igreja, ele sobe ali para fazer o sermão para os fiéis que estão assistindo à missa. Então ele escrevia esses sermões, e era nesses sermões que ele colocava o pensamento religioso. O pensamento religioso no século XVI, final do XVI, começo do XVII, é essa herança da Contra-Reforma. É pregar em salvação da alma, é todo aquele arcabouço ideológico que a Igreja Católica queria usar para combater o pensamento protestante. O Padre Antônio Vieira vai fazer isso, ele vai se destacar inclusive na política. Ele vai escrever, por exemplo, o sermão do bom sucesso pelas armas de Portugal contra as armas de Holanda, aqui no Brasil, na ocasião da invasão dos holandeses lá em Pernambuco. Então, para exaltar as forças portuguesas e o povo brasileiro que vai lutar contra o invasor, ele escreve esse sermão de exaltação, né? Ele escreve o sermão de Santo Antônio aos peixes, em que é o Santo Antônio falando lá dos peixes grandes e dos peixes pequenos, os peixes grandes se alimentando dos pequenos, os poderosos se alimentando dos mais fracos. E tem toda uma metáfora ali, o texto dele ele é conceptista. Então ele trabalha com ideias, com conceitos. Essas metáforas remetem a conceitos, a ideias que ele quer passar para a população humilde, que precisa entender onde ele quer chegar, né? Então ele escrevia esses sermões, tá? Ouvir a um sermão na igreja é mais ou menos como ler um jornal para você se informar. Naquela época, em que a maioria das pessoas eram analfabetas, elas vão se inteirar do que está acontecendo no âmbito maior, nas esferas mais altas do poder, como? É o padre que vem falar na hora do sermão, fala, olha, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua integridade, tal. Então as pessoas ouvem o sermão do padre para se inteirar do que está acontecendo. É o meio que se tem. Não existe jornal. Não existe você ligar a televisão ou entrar no Facebook ou entrar no YouTube. Não existe isso. Você tem que confiar no que o padre está falando para você, né? E o Padre Vieira, ele vinha em socorro dos mais humildes. Ele fazia os sermões dele, foi perseguido por isso, inclusive. Foi perseguido, inclusive, dentro da própria igreja, tá? Por tentar abrir os olhos, conscientizar
os mais humildes aí, o que eles estavam enfrentando, pelo que eles estavam passando. Tá? Agora, aqui no Brasil, o expoente máximo do barroco é o poeta Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra, vulgo Boca do Inferno. Olha o apelido que ele ganhou aí. Vamos entender por que ele ganhou esse apelido. Para entender a obra dele, entender um pouco da vida do cara. O Gregório de Matos, ele era filho de um comerciante português. Aliás, Gregório de Matos cai este ano no vestibular. Eu já fiz aqui uma análise da obra que vai cair no vestibular aí, dos poemas que vão cair, tá? Vai cair Gregório de Matos esse ano no vestibular aí, 2021. Ok? O Gregório de Matos, ele era filho de um comerciante rico, na Bahia, aqui no Brasil, na Bahia. Esse comerciante, por ser rico, ele tem condições de enviar o filho dele, Gregório, para estudar direito em Portugal. Os filhos dos mais ricos frequentemente faziam isso. Frequentavam universidades na Europa, em Portugal mais especificamente. Tá? Porque os pais podiam pagar e voltavam de lá formados. O Gregório de Matos é um desses. Ele vai estudar direito, ele se forma em direito, ele exerce a profissão de advogado em Portugal sob as ordens do rei. Tá? Ele chega a ser nomeado juiz de fora, uma espécie de diplomata, um cargo, entendeu? Cobiçado ali. Ele tem as graças do rei. E ele volta para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, a diferença é gritante. O Brasil é uma colônia. O Brasil é um meio de mato. Não é a metrópole que ele tinha lá na Europa. Né? E ele percebe as enormes diferenças na sociedade baiana. E ele é filho de rico. Ele pertence a uma nobreza. O pai dele não era só comerciante, o pai dele era dono de engenho, o pai dele tinha posses. E ele percebe que as pessoas mais ricas aqui no Brasil, muitas vezes são corruptas. Não sei se era o caso do pai dele, mas ele como poeta, porque ele é formado em direito, mas para exercer a advocacia no Brasil, ele não tem mercado aqui para isso. Como é que ele vai sobreviver defendendo os pobres? Para viver do direito, de exercer o direito, a advocacia, aqui no Brasil colônia, ele tem que se misturar com os nobres, os mais corruptos. Então o que ele faz? Ele se torna poeta. E como poeta, ele passa a integrar um circo itinerante. Um circo é uma exibição de números circenses que vai de uma cidade para outra, percorrendo aí o recôncavo baiano e tal. Né? Geralmente é uma feira que se instala ali na praça da cidade e recolhe dinheiro dos espectadores que estão ali e tal. E ele se apresenta como poeta. E as poesias que ele lê de sua autoria, as poesias que ele escreve, já não são mais as suas primeiras poesias românticas, não, né? Mais amorosas, sentimentais, que foi assim que ele começou como poeta, escrevendo para as moças, escrevendo poesia lírico-amorosa. Ele escreve que o povo quer ouvir. Então ele escreve poesias satíricas, satirizando, atacando as classes mais ricas e corruptas. E aí ele começa a comprar um grande problema para si mesmo, porque aí ele começa a sofrer uma perseguição política. Pô, como é que você fala uma coisa dessas, meu chapa? Não, você também é da nobreza. Como é que você está falando isso daí? Você está louco? Né? Isso vai trazer sérios problemas para ele. Ao ponto de ele ser chamado lá em Portugal, né? O problema chega aos ouvidos do rei, o rei julga e o condena a morar na África. Você vai ser exilado na África. Ou a África é o Inferno Verde no século XVII. Então ele vai ficar exilado um bom tempo na África. É só por intermédio de alguns amigos poderosos que ele tem ali, junto ao rei, a coroa, que vão conseguir que o rei quebre o galho dele. Deixa ele voltar para o Brasil,
Coitado vai morrer ali na África, ele não tem ninguém. E o rei, beleza, o rei concede a graça de perdoá-lo. Mas é o seguinte, o rei vai falar para ele, fala, olha, você pode voltar para o Brasil, pode voltar para a sua vida no Brasil, mas é o seguinte, nunca mais você vai escrever esse tipo de poesia satírica e crítica aí, não. Isso não, isso é pecado. Você quer escrever poesia? Daqui para frente é só poesia religiosa. Uma poesia em que você vai se mostrar arrependido dos seus pecados e implorando pelo perdão de Deus. Tá? Nessas condições você pode voltar para a sua vida. Então, as poesias que ele vai escrever ao longo da vida dele vão mudando, né, ao longo do tempo. Ele começa lá com a poesia lírico-amorosa, falando de sentimentos, escrevendo para as moças, falando das mulheres, do amor e tudo mais. E ele vai usar, é o barroco, ele vai usar aí a contraposição do amor espiritual, o amor elevado, e o amor carnal, o amor pecaminoso. E ele vai usar muito a metáfora da mulher anjo e da mulher flor. A mulher anjo é a mulher idealizada, perfeita, intocada, quase santa. É um amor puro que ele sente por ela. Mas ao mesmo tempo, ele sente a atração carnal, sexual pela mulher. E aí ele vai mostrar a mulher como flor. Flor. A mulher anjo e a mulher flor. Então é oposição aí entre a salvação e a perdição. A mulher que o salva porque é anjo, mas que o tenta porque é flor. A oposição barroca aí do sentimento amoroso. E aí ele vai passar a escrever as poesias satíricas. Ele vai criticar, já na Bahia, ele vai criticar a sociedade baiana, ele vai criticar as pessoas comuns, inclusive. As prostitutas, os comerciantes, ele vai falar muito das fofocas, que falam mal dos outros, tal. Ele vai botar todo mundo ali na linha de tiro. Tá? E ele vai fazer crítica político-econômica também. Ele vai falar dos poderosos que querem ganhar muito dinheiro, que se mantêm como nobres porque roubam. Os muito pobres, sempre pobres. Os muito ricos, roubando cada vez mais. Então ele vai mostrar isso daí, é uma crítica político-econômica. Ele vai atacar os poderosos, é o que vai trazer problemas para ele. E também vai escrever poesia fecenina, que é a poesia pornográfica. Não é poesia erótica. É poesia pornográfica, tá? Pornográfica mesmo, usando palavras de baixo calão, palavrões. Ele vai meter o pé na jaca. E com os problemas que isso traz para ele, exílio na África, depois tem que pedir perdão para o rei, aí ele é obrigado a escrever só poesia religiosa pedindo perdão. Mas é o Gregório de Matos, né? O cara era sangue no zóio. Então, mesmo a poesia religiosa dele é uma poesia argumentativa. Como assim argumentativa? Quando você lê poesia barroca, ela não é fácil de entender. Então, quando você analisa o que o Gregório de Matos está falando mesmo ali, quando ele está falando com Deus, pedindo perdão, ele está se arrependendo. Supostamente ele está se arrependendo. Mas, na verdade, ele está argumentando com Deus. Ele está fazendo uma troca. O que ele está mostrando ali, falando ali é o seguinte, ó Deus, trocando em miúdos, né? Olha Deus, é o seguinte,
Você é Deus. E você, que é Deus, me fez pecador. Se eu sou pecador, foi porque você, Deus, me fez pecador. E se eu sou pecador, eu tenho que pecar. E você, como Deus, tem obrigação de me perdoar. Entendeu? Então, tudo bem, eu estou aqui pedindo perdão, tal, mas estou pedindo, mas você tem obrigação. Eu estou pedindo, implorando, mas ô Deus. Então ele argumenta com Deus. Ele faz isso de uma maneira muito sutil. Claro, é poesia barroca. Ela tem todo o contorcionismo, né, linguístico ali e tal, a linguagem complicada, as palavras, os termos rebuscados, a construção de frase retorcida. Então, se você lê superficialmente o poema, você fala, ele está pedindo perdão. Ele está exigindo perdão. Ele acha que ele tem todo o direito ao perdão divino. Ele argumenta com Deus, ele não pede. Mas é assim que ele vai encerrar a carreira dele, escrevendo poesia lírico-religiosa, de sentimento religioso. Mas é o Gregório. Até a próxima.